Continuação do texto original, aniversário com desenvolvimento profundo e técnicas de engajamento. O aniversário como espelho, o que sua relação com essa data revela sobre você. Há um detalhe curioso nas pessoas que desprezam o próprio aniversário. Elas quase sempre têm uma relação única com o tempo. Não é à toa que enquanto a maioria marca a passagem dos anos com festas, presentes ou pelo menos um parabéns no Facebook, elas preferem ignorar o relógio. Mas por que isso acontece? Será que é apenas desapego, ou uma rebeldia silenciosa contra a pressão de ser feliz em um dia específico? Pense bem, a sociedade nos ensina que aniversário é sinônimo de celebração obrigatória. Desde crianças, somos condicionados a esperar por bolo, velhinhas e a pergunta clichê: o que você vai pedir? Mas e se, para algumas pessoas, essa expectativa virou um fardo invisível? Um lembrete de que mais um ano se passou, e as coisas não mudaram como elas sonhavam. A matemática emocional por trás do não ligar. Vamos fazer uma conta simples, mas dolorosa. Aniversário igual data, data igual passagem do tempo, tempo igual o que eu fiz, ou deixei de fazer, com ele. Para quem evita comemorar, essa equação muitas vezes resulta em culpa, frustração ou até pânico. Não é à toa que psicólogos chamam isso de síndrome do aniversário, um misto de avaliação existencial e medo de não estar no lugar certo na vida. Exemplos reais e cruéis que ouvimos em consultório. Todo ano no meu aniversário, minha mãe ligava bêbada. Aos 30 decidi que preferia esquecer. Meu pai morreu no mês do meu aniversário. Desde então qualquer comemoração me parece uma traição. Eu sempre fiz planinhos. Aos 25, vou estar casada. Aos 30, com filhos. Agora tenho 35, solteira, e o bolo só me lembra do que não deu certo. O cérebro faz um cálculo rápido. Se eu não comemorar, não vou ter que enfrentar o vazio de não ter atingido minhas metas. Se eu não esperar nada, não vou me decepcionar. Mas aqui está o paradoxo fascinante. Muitas dessas pessoas comemoram os aniversários dos outros com um entusiasmo genuíno. Por quê? Porque para elas o amor não é uma data, é uma escolha diária. E isso nos leva a uma pergunta perturbadora. E se você não odeia aniversário? Odeia o que ele representa? Vamos além do óbvio. Não é só sobre não gostar de festa. É sobre o que aquele dia específico aciona em você. Veja alguns gatilhos escondidos por trás da indiferença. O fantasma das expectativas não atendidas. Quando criança eu esperava que meu pai lembrasse. Ele nunca lembrou. O aniversário vira um teste. Será que dessa vez alguém vai me surpreender? Spoiler. A decepção dói mais que a indiferença. 2. A armadilha da idade certinha. Aos 18, eu deveria estar na faculdade. Aos 25, casado. Aos 30. E por aí vai. Cada vela apagada se torna um julgamento silencioso. Onde eu errei? 3. O medo de ser o centro das atenções, mesmo que por um dia. Para introvertidos ou pessoas com ansiedade social, ser parabenizado é como ser colocado em um palco sem ensaio. Prefiro que ninguém note. Assim, não tenho que performar felicidade. 4. A rebeldia contra o consumismo forçado. Por que tenho que gastar dinheiro ou receber presentes só porque o calendário diz? Uma crítica filosófica e legítima à hipocrisia das comemorações vazias. 5. O luto não resolvido. Perdas, separações ou traumas associados à data transformam o aniversário em um túmulo simbólico. Como comemorar a minha vida se quem me fazia feliz não está mais aqui? E agora a pergunta que poucos fazem. Se você realmente não ligasse, por que esse texto está fazendo você refletir tanto? O segredo das pessoas que transformam o não comemorar em superpoder. Aqui está a virada de chave. Quem ignora o próprio aniversário muitas vezes domina uma habilidade rara, a arte de celebrar a vida nos 364 dias que sobram. Elas não precisam de um dia marcado no calendário para marca de seleção agradecer pelas pequenas coisas, um café quente, uma risada boba. Marca de seleção reinventar-se em silêncio, sem pressões de resoluções de ano novo. Marca de seleção amar sem condições. Presentes não são moeda de troca por afeto. Em outras palavras, elas entenderam que a vida não é um evento pontual, é um processo. E processos não cabem em 24 horas de felicidade obrigatória. O que fazer com essa descoberta? Um guia para quem se identificou. Se você é daqueles que torce o nariz para parabéns, aqui vão algumas sugestões sem julgamentos, sem pressões. Reescreva o roteiro do seu aniversário. Não gosta de festa? Faça algo só para você, um dia de spa, uma viagem solo ou até nada, sim, isso também é válido. Regra de ouro, se for comemorar, que seja por escolha, não por obrigação. 2. Troque a data por um ritual pessoal.
Em vez de bolo, plante uma árvore, símbolo de crescimento. Em vez de presentes, doe algo, livros, sangue, tempo para um abrigado. Por quê? Você transforma o dia do ego em um dia de propósito. 3. Converse com seu eu do passado. Escreva uma carta para você mesmo 10 anos atrás. O que você esperava que tivesse acontecido até hoje? O que, na verdade, aconteceu e foi melhor do que você imaginava? Efeito colateral. Você vai perceber que mesmo sem festas, sua vida tem mais luz do que você enxerga. 4. Permita-se receber, mesmo que só um pouco. Se alguém quiser te parabenizar, responda com um simples obrigado sem justificativas, sem desconversar. Por quê? Você não está sendo ingrato, está praticando a vulnerabilidade, e isso é coragem. 5. Crie sua própria tradição. Alguns exemplos reais de clientes. Todo ano, assisto meu filme favorito da infância. Vou a um lugar que nunca fui antes, mesmo que seja só um bairro novo. Passo o dia offline como se fosse um retiro. A chave: torne o dia sobre conexão consigo ou com o mundo, não sobre performance. A grande revelação: seu aniversário não é sobre você. Parece contraditório, mas é verdade. Quem mais sofre com a indiferença pelos aniversários são as pessoas que amam você. Pense nisso. Sua mãe guarda a data como um tesouro, mesmo que você finja esquecer. Seu melhor amigo sabe que você não gosta de alarde, mas manda uma mensagem mesmo assim. Aquele colega de trabalho que nunca esquece de te desejar um bom dia. Eles não estão celebrando um número. Estão celebrando a sorte de ter você por perto, mesmo nos dias em que você não quer ser celebrado. Para encerrar, uma pergunta que vai doer, mas precisa ser feita. Se você chegasse ao fim da vida e olhasse para trás, o que pesaria mais? Os anos que você ignorou por medo, raiva ou desilusão? Ou os momentos em que você escolheu, mesmo que em silêncio, honrar sua própria existência? Porque no fundo, não comemorar o aniversário não é problema. O problema é deixar que a indiferença por um dia se transforme em indiferença pela vida. Seu desafio hoje, sim, você. Escolha uma coisa, só uma, que você fará diferente no seu próximo aniversário, mesmo que seja só permitir-se sorrir quando alguém te parabenizar. 2. Comente aqui, qual é a sua relação com essa data? Amor, ódio, indiferença? Conte sua história, pode ser que ela ajude alguém a se sentir menos sozinho. 3. Compartilhe com quem precisa ler isso. Talvez seja a mensagem que eles estavam esperando para se perdoar. E lembre-se, você não é obrigado a comemorar, mas também não é obrigado a se punir por não se encaixar no molde. A vida é sua. Os dias também. Faça deles o que quiser. Até a próxima reflexão. Coração amarelo. E sim, eu sei que você não gosta de aniversário, mas hoje, só hoje, permita-se receber este texto como um abraço. O aniversário que você nunca teve, e o que isso diz sobre você. Há um tipo de solidão que não se mede pela ausência de pessoas, mas pela presença de um vazio que ninguém enxerga. É a solidão de quem olha para o bolo de aniversário e vê, em vez de velhinhas, todas as expectativas que apagara sozinho. De quem ouve parabéns, e sente o peso de um script que nunca combinou consigo mesmo. Você já parou para pensar que ignorar o próprio aniversário pode ser a forma mais radical de autoconhecimento? Não é sobre não gostar de festas. É sobre recusar-se a performar uma felicidade que não cabe no seu peito. É dizer, sem palavras, eu não sou o que vocês esperam que eu seja neste dia. E está tudo bem. Mas aqui está a pergunta que poucos fazem. O que você está comemorando? Ou evitando? Quando escolhe apagar essa data? A matemática emocional por trás do não comemorar. Cada ano que passa sem velas, sem posts, sem parabéns é um cálculo silencioso. Subtração. Se eu não comemorar, não serei decepcionado. A equação de quem já esperou demais e recebeu de menos. Divisão. Se eu dividir esse dia em horas normais, ele perde o poder de me machucar. A estratégia de quem transformou a data em um dia qualquer para sobreviver. Multiplicação. Se eu multiplicar minha atenção em trabalho, rotina, qualquer coisa, não sobra espaço para pensar nisso. O refúgio de quem prefere o barulho da produtividade ao silêncio da reflexão. Mas e se, em vez de apagar, você reescrevesse essa data? Não estou falando de festas. Estou falando de reclaiming, de tomar de volta um dia que por anos, pertenceu mais aos outros do que a você. O aniversário como espelho e o que ele revela. Seu relacionamento com essa data é um mapa emocional dos seus últimos anos. Observe. Se você evita completamente. Possível significado. Há uma ferida de abandono, alguém importante esqueceu, ou uma crença de não merecimento, não fiz nada que valha celebração. Pergunta para refletir.
O que aconteceria se só neste ano, você permitisse que este dia fosse sobre você sem culpas? 2. Se você comemora mas com amargura. Possível significado. Você associa aniversário à obrigação social. Tenho que fazer algo para não decepcionar. Pergunta para refletir. O que você realmente quer fazer neste dia? Sem filtrar pela opinião alheia. 3. Se você transforma o dia em rotina. Possível significado. Medida de autoproteção. Se não der importância, não dói. Pergunta para refletir. O que este dia poderia simbolizar para você, além de mais 24 horas? O segredo dos que reescrevem suas datas. Conheço pessoas que transformaram seus aniversários em um dia de check-in consigo mesmas. Em vez de presentes, faziam uma lista. O que aprendi? O que deixei para trás? Um ritual de gratidão solitária, um café em um lugar especial, uma carta para si mesmas. Um ato de rebeldia silenciosa. Faziam exatamente o que tinham vontade, mesmo que fosse ficar em casa vendo séries. O ponto em comum? Elas deixaram de ser reféns da data e passaram a usá-la como ferramenta de autoconhecimento. Seu desafio não é sobre festas. Nunca foi. Este ano faça uma coisa, só uma que seja 100% sobre você. Pode ser comprar aquele livro que você adia há meses. Passar o dia sem justificar suas escolhas para ninguém. Escrever uma carta para você mesmo, aos 20 anos, ou aos 80. 2. Responda aqui. Se seu aniversário fosse um personagem, como ele seria? Um fantasma que assombra? Um velho amigo que você evita? Um espelho que não quer olhar? O que você deixaria esse personagem dizer para você neste ano? 3. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que não comemorar não é falha de caráter. Comemorar do seu jeito não é egoísmo. Este dia é seu. Não um peso, não uma performance. Um ponto no mapa da sua vida, e você decide o que fazer com ele. A verdade que ninguém fala. Você não é obrigado a gostar de aniversários. Não é obrigado a postar, a sorrir, a agradecer. Mas também não é obrigado a se punir por não se encaixar. A vida não é uma linha reta de datas comemorativas. Às vezes é um quebra-cabeça de dias soltos, e alguns deles não precisam de velas para brilhar. Hoje permita-se uma coisa, que este texto seja o único parabéns que você precisa ouvir. Não pelo dia em que nasceu, mas por cada dia que escolheu continuar, mesmo quando ninguém estava olhando. Até a próxima reflexão, e lembre-se, sua existência, sozinha, já é motivo suficiente. Coração amarelo. PS, se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua precisa ouvir isso. Guarde este texto. Volte nele quando a data chegar. Você não está sozinho nisso. O aniversário que não coube no calendário. Você já percebeu como algumas datas carregam um peso invisível? Não é só o dia em si, mas tudo que ele arrasta consigo, expectativas, memórias, a sombra de quem já se foi, ou até a ausência daqueles que deveriam estar ali. O aniversário, para muitos, não é uma comemoração, é um espelho que reflete não só a idade, mas todas as versões de si mesmo que já existiram. E olhar para esse espelho, às vezes, dói. Imagine, por um segundo, que seu aniversário não é um dia, mas um livro. Alguns capítulos são leves, risadas, bolo, abraços apertados. Outros, porém, são páginas amassadas. O ano em que você chorou sozinho, a festa que ninguém lembrou, o presente que nunca chegou. O que você faz com um livro assim? Guarda na estante, como se não existisse. Rasga as páginas ruins e finge que nunca aconteceram? Ou talvez, o mais difícil, senta e relê tudo, até entender que a história ainda está sendo escrita. Aqui está uma verdade que poucas pessoas falam. O aniversário não é sobre o dia em que você nasceu, mas sobre como você sobreviveu a todos os outros. E sobreviver, às vezes, é um ato de rebeldia silenciosa. É acordar mais uma vez depois da noite em que você não queria dormir. É sorrir para o espelho mesmo quando seu reflexo parece um estranho. É escolher continuar, mesmo quando o mundo parece ter esquecido de você. O que fazer quando o dia não caber em você? Se hoje é aquele dia, o que pesa, o que assusta, o que traz mais perguntas do que respostas, dê a si mesmo permissão para não performar. Não é obrigatório sorrir, postar, agradecer ou fingir que está tudo bem. A sua dor não precisa de plateia. 2. Reescrever o script. Se aniversário, para você, é sinônimo de solidão, transforme-o. Pode ser o dia em que você compra aquele livro que adiou há meses. Toma café em um lugar novo, sozinho, sem culpa. Escreve uma carta para si mesmo, a versão que você era há um ano e a que quer ser daqui a um. 3. Celebrar as pequenas sobrevivências. Não conquistou o mundo? Sobreviveu a ele. Não tem um amor ao lado? Aprendeu a se amar sozinho? Não alcançou todos os sonhos?
Ainda está sonhando. Isso por si só é uma vitória que poucos reconhecem. 4. Deixar ir. Se hoje dói por causa de quem não está mais aqui, permita-se sentir saudade sem remorso. Chore, xingue, ria das memórias. O luto também é amor que não cabe em palavras. A coisa mais radical que você pode fazer hoje. Em uma sociedade que mede a felicidade por likes e velhinhas, a maior rebeldia é recusar-se a ser medido. Seu aniversário não precisa ser uma festa se você prefere silêncio. Uma reflexão profunda, se hoje você só quer distrações. Um marco de sucesso se a vida neste momento é sobre resistir. Ele pode ser simplesmente isso, um dia. Um ponto na linha do tempo, nem melhor nem pior que ontem ou amanhã. Um lembrete de que você ainda está aqui. E isso por si só, é extraordinário. Para quem está lendo isso e precisa ouvir. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua sabe que merece mais do que a pressão de ter que comemorar. Então, deixe-me dizer uma coisa. Você não é ingrato por não gostar de parabéns. Não é frio por preferir ignorar a data. Não é defeituoso por sentir que algo falta. Você é simplesmente humano. E ser humano é, às vezes, carregar datas que doem sem saber por quê. É ter dias que deveriam ser especiais, mas se transformam em lembretes do que não deu certo. E está tudo bem, porque no fim, no fundo mesmo, o que importa não é como você marca este dia no calendário, mas como você marca a sua própria vida. E se hoje você escolheu ler estas palavras, respirar fundo e seguir em frente, então, parabéns. Não pelo aniversário, mas pela coragem de existir, mesmo quando existir é difícil. Um presente que não precisa de embrulho. Se eu pudesse te dar algo hoje, não seria um presente físico. Seria a permissão para não ser perfeito. O direito de sentir o que sentir, sem justificativas. A certeza de que você não está sozinho nisso, mesmo que neste exato momento se sinta assim. Guarde este texto. Volte a ele quando a data chegar novamente. E lembre-se, a vida não é feita só de dias felizes, mas de dias verdadeiros. E hoje, seja lá como for, é um deles. PS. Se você conhece alguém que evita o próprio aniversário como se fosse uma armadilha, compartilhe isto com eles. Às vezes, o maior alívio é saber que alguém entende o peso de um dia que deveria ser leve. E se você quiser mais reflexões como esta, sem filtros, sem clichês, só verdade, me avise nos comentários. Porque histórias como a sua merecem ser ouvidas. Até a próxima! E lembre-se, você não é uma data. Você é uma história. E histórias não precisam de aplausos para serem incríveis. Coração amarelo. PPS. Se hoje é o seu aniversário e você está lendo isso sozinho, saiba que onde quer que eu esteja, estou torcendo por você. Mesmo que você não queira comemorar. Mesmo que ninguém mais saiba.